Salve, salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Giba e estou aqui para te ajudar no seu estudo com História do Brasil, História Geral, e eu quero te desejar aí boas-vindas ao nosso canal Humanidades em Foco. Antes do vídeo começar, eu gostaria que você deixasse seu like, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas, porque aqui a gente vai passar noções de história de forma rápida, objetiva, para que você possa aí ter um suporte nos seus estudos. Beleza? Bora comigo? Bom, hoje a gente vai falar de história do Brasil. E a gente vai falar de um assunto importante, que é o início da colonização do Brasil, né? Então, se você assistir alguns vídeos aqui atrás, vai estar o link aqui do vídeo, quando eu falei sobre a expansão marítima, nós falamos sobre o período pré-colonial, período em que o Brasil ainda não tinha sido colonizado. A partir de 1530, com a primeira expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, começa então o processo de colonização do Brasil. A gente vai perceber que Portugal existia toda uma ameaça de perda do território, e isso fez com que Portugal tivesse que colonizar o território, porque várias nações já estavam observando esse território. Por exemplo, os franceses tentaram estabelecer a partir de 1555 a chamada França Antártica, e isso poderia levar à perda do território. Então, Portugal vai precisar organizar o seu processo de colonização da América Portuguesa. Então isso começa por volta de 1530 e o principal produto para essa colonização vai ser o açúcar. Lembrando que o ouro ainda não tinha sido encontrado, os portugueses já estavam passando por aqui há mais ou menos 30 anos e não encontraram nenhum resquício de metais preciosos no litoral, e isso fez com que Portugal tivesse que optar por uma outra solução de colonização, e essa solução foi a cana-de-açúcar. É importante nós sabermos aqui, na hora que você for estudar, que você possa fazer o seguinte, que você possa analisar esse processo de colonização dentro da perspectiva do Pacto Colonial. O Pacto Colonial nada mais é do que uma imposição da metrópole, no nosso caso Portugal, sobre a colônia, que é o Brasil. Essa imposição se dá onde a metrópole ela fornece à sua colônia todo um corpo administrativo, toda uma estrutura de exploração. Então vem para cá pessoas interessadas em ocupar o território, implantar nesse território, em desenvolver a agricultura da cana-de-açúcar, vem o corpo administrativo, vem também uma estrutura militar para a defesa do território. E em um outro momento a gente vai estar até falando sobre essas estruturas administrativas com as capitanias gerais, com o governo geral, mas isso a gente vai deixar para um outro vídeo. Nesse momento, o que a gente vai falar aqui é mais sobre essa estrutura de exploração. Então o Pacto Colonial, ele gira em torno disso, né? A metrópole fornece toda essa estrutura de exploração, esperando o quê? Esperando que a colônia forneça lucratividade para a metrópole. Isso seria metais preciosos, no caso do Brasil no primeiro tempo, lucratividade com o cultivo da cana-de-açúcar. Por isso toda uma estrutura vai ser montada nesse momento, que nós chamamos de a estrutura de plantation açucareira. É importante você entender essa estrutura, inclusive caracterizar essa estrutura como sendo aquela estrutura baseada no quê? No leme. O que seria o leme? A sigla leme. Latifúndio, exportador, monocultor e escravista. É isso mesmo. Então toda essa estrutura vai ser montada, latifúndio, grande propriedade rural. Essa grande propriedade vai fazer o quê? Vai estabelecer uma monocultura, no caso aqui a monocultura da cana-de-açúcar, e a partir dessa monocultura da cana-de-açúcar visa-se o quê? A exportação do produto, o açúcar, para a Europa, visto que esse produto era um produto que existia toda uma grande procura em torno do açúcar, porque o açúcar ele estava sendo largamente utilizado dentro da Europa, tanto para fins medicinais como também para a culinária. Escravocrata, por quê? Porque precisava-se de uma mão de obra barata para poder trabalhar nessa estrutura de plantation. Então a mão de obra no primeiro momento vai ser uma mão de obra escrava, indígena,
e no segundo momento vai ser uma mão de obra africana. É muito importante nós entendermos que a mão de obra escrava indígena e a mão de obra escrava africana coexistiram no Brasil pelo menos até o século XVIII, com o predomínio da mão de obra africana. Por quê? Porque a mão de obra africana dava muito lucro para os traficantes, comerciantes de Portugal, a partir do século XVI. Então Portugal tinha todo o conhecimento desse comércio de pessoas escravizadas a partir da costa africana, e isso vai ser introduzido no Brasil, então, essa escravidão africana, principalmente no trabalho ali da plantation açucareira e depois em outras atividades econômicas que vão surgir no Brasil até pós-independência, né? Até o café, pelo menos, quando o Brasil já era independente e nós vivíamos aí no segundo reinado. Beleza? Bom, é muito importante, então, que você observe o seguinte, dentro dessas características, seria possível essa introdução da monocultura se Portugal não tivesse auxílio de uma outra nação, por exemplo? Então, o que eu quero dizer aqui? Para tornar essa atividade muito lucrativa, Portugal dependia de outra nação. Portugal dependia da Holanda, ou dos holandeses, dos flamengos, ou também chamados batavos. Então, se a gente olhar nesse momento em que Portugal, a partir de 1530, está introduzindo a plantation açucareira, com todas essas características que eu coloquei aí para vocês, a gente percebe que Portugal não tinha um conhecimento do mercado consumidor do açúcar. Vale lembrar, mais uma vez ressaltando, talvez seja a sua pergunta aí, por que o açúcar? Porque o açúcar, naquele momento, era o produto agrícola de grande valor, né? Eu não vou ficar falando muito sobre o açúcar, porque a gente tem outras coisas para falar aqui, mas numa outra aula a gente pode até falar da origem do açúcar, mas o que eu quero que você entenda é que o açúcar nesse momento, ele está tendo uma procura muito grande e isso elevava o valor do preço do açúcar, e por isso Portugal escolheu a cana-de-açúcar para ser introduzida no Brasil como a principal atividade econômica, né? Vale lembrar também que essa cana-de-açúcar, ela vai se adaptar bem ao solo brasileiro, ao solo de Massapê, principalmente na região do Nordeste, ao clima quente e úmido. Tudo isso favorece o desenvolvimento da plantation açucareira. Mas voltando ao nosso assunto aqui, por que Portugal dependia de outra nação? Portugal vai depender dos holandeses. Esses holandeses, eles tinham o conhecimento do mercado consumidor, eles tinham conhecimento do frete, eles tinham conhecimento da distribuição e refino do açúcar. Então eles pegavam aquele açúcar grosso, mascavam e transformavam em açúcar refinado, e além disso os holandeses também tinham o domínio dos capitais, os capitais que eram fornecidos, emprestados para a introdução da plantation açucareira. Então é importante que você saiba que os holandeses dominavam todas as fases aí do comércio, refino, transporte do açúcar. Os holandeses também emprestavam capitais para a compra de escravos africanos. Esse empréstimo era feito aos senhores de engenho, que se estabeleceram aqui nos primeiros tempos aí do cultivo da cana-de-açúcar. Assim sendo, toda essa estrutura estava montada, né? Vale lembrar também que o tráfico negreiro vai ser um complemento das atividades, um complemento de alta lucratividade das atividades agrícolas. Lembrando que os traficantes portugueses que comercializavam as pessoas escravizadas, eles vão obter um alto lucro trazendo pessoas escravizadas da África para o Brasil. Por quê? Porque esses escravizados eram adquiridos através do escambo. Então os comerciantes portugueses trocavam vários produtos por pessoas escravizadas no continente africano, a partir do litoral da África, onde foram formadas uma série de feitorias portuguesas. Feitoria é o local onde se faz comércio, e os portugueses desde o século XV já vinham formando essas feitorias. Então os portugueses faziam esses acordos com tribos locais, com reinos locais da África, e isso acabou incentivando um comércio de pessoas escravizadas que vai durar pelo menos até o século XIX. Vale lembrar também que os três principais fatores para o desenvolvimento da economia no Brasil colonial foram a mão de obra negra escravizada. Então essa mão de obra, ela vai predominar, apesar de nós termos sempre a mão de obra indígena, de escravos indígenas, como eu já disse, até pelo menos o século XVIII, mas é a mão de obra de pessoas escravizadas da África que vai predominar até o século XIX. Outro elemento importante é a parceria econômica que ocorre com os holandeses. Os holandeses que vão dominar aí o frete, o transporte, né, que é o frete, os capitais emprestados para o cultivo da cana-de-açúcar, o refino do açúcar,
enfim, uma série de processos aí dominados pelos holandeses que faz com que o cultivo da cana-de-açúcar seja possível no Brasil. Um outro fator importante são as outras atividades econômicas que vão se formar em torno da produção do açúcar. A gente não pode achar que aqui na época só se comia açúcar, só se bebia açúcar. Não. A gente vai ter no entorno dessa plantation, desse grande latifúndio açucareiro, a gente vai ter outras atividades econômicas, como plantio de mandioca, milho, arroz, feijão, batata, que eram produtos de subsistência para os colonos que vinham para cá. Também gostaria de falar para vocês que Portugal ele busca pessoas interessadas nessa colonização do Brasil, nessa ocupação de territórios, pessoas que se interessavam lá na Europa, principalmente membros de uma baixa nobreza, para assumir territórios, terras, chamadas sesmarias, que eram grandes latifúndios, ou até mesmo cargos administrativos eram concedidos a essas pessoas. Isso fazia com que Portugal meio que terceirizasse, né, entre muitas aspas aí, a ocupação do território. Bom, é importante entender, então, que a partir dessa plantation açucareira, o Brasil vai estar sendo formado. Você vai ver, a partir de então, a introdução de uma pecuária necessária para o transporte nos engenhos, o transporte da cana-de-açúcar e até mesmo o trabalho nas moendas. Serviços variados vão ser formados a partir da carpintaria, da olaria, atividades de pequeno comércio, outros tipos de agricultura de subsistência para atender a demanda alimentícia local, enfim, uma série de atividades que surgem em torno dessa plantation açucareira. É muito importante você entender isso. Lembrando que essa plantation açucareira ela vai funcionar dessa forma. Assim sendo, toma cuidado com isso, porque sempre isso é um assunto que os grandes vestibulares, a FUVEST, por exemplo, gostam de perguntar. As características da plantation açucareira, né, e as atividades no entorno da produção açucareira. A partir daqui, a partir do século XVI, a gente vai ver gradualmente uma integração dessas economias, primeiro com a cana-de-açúcar, mas depois essa cana-de-açúcar vai entrar em decadência lá no século XVII, mas isso é um assunto para uma outra aula, e aí a gente vai compreender como que isso vai acontecer, beleza? Então, fica aqui essa dica, fica aqui essa aula, essa breve aula, é uma aula para você compreender aí para os seus estudos, de repente aquilo que o professor falou, explicou na sala de aula e você quer dar uma revisada, essas aulas já são mais para revisar, e é um vídeo também, esse vídeo você pode parar, pausar, anotar o que está sendo colocado aqui, o que está sendo falado pelo professor, e despausa, e aí você vai dar continuidade aos seus estudos, beleza? Eu agradeço a sua atenção, fica com Deus e a gente volta com mais vídeos assim de revisão, vídeos de comentários, de questões, e a gente tem uma surpresinha para vocês em breve aí com mais professores integrando o nosso canal Humanidades em Foco, beleza? Beijo no coração, tudo de bom, fica com Deus, tchau, tchau.